Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está assistindo a gente. Hoje a gente vai trazer um tema que é corriqueiro entre as famílias, mas é um tema que a gente tem que conversar bem sério sobre ele. Eu não sou meu irmão, né? É o tema do nosso bate-papo de hoje e nós vamos falar basicamente sobre a comparação. Vamos lá? Para aquele então que é comparado, né, aquele que sofre a comparação, o que isso pode gerar? Isso pode gerar uma baixa na autoestima, porque se eu sou o tempo inteiro comparado a alguém, isso quer dizer que eu não sou suficiente. E isso é muito complicado, principalmente para alguém que está em formação. E aí, a pessoa que é comparada, ela começa a se isolar, a ficar apática, começa a ter problemas na escola, e essa comparação com o irmão ou com uma outra criança da família, ou mesmo com uma outra criança, começa a gerar ciúme, começa a gerar inveja. Não que esses sentimentos não sejam naturais do ser humano, mas a gente está dizendo aqui que esses sentimentos começam a ficar exacerbados e começam a influenciar no comportamento daquele que sofre a comparação. Ah, mas meu pai sempre fez isso comigo e eu não morri, tô aqui. Mas o mundo hoje é competitivíssimo, vence o melhor, então a competição entre as pessoas é sempre sadia. A gente aprende com os melhores, então a gente sempre tem que ter uma comparação melhor que a gente. Ou aquela clássica frase dita pelos pais quando compara um irmão com outro irmão. Veja só, o seu irmão que é mais novo que você já está com a vida encaminhada e você aí ainda não decidiu o que vai fazer de faculdade. O que isso gera para a pessoa que sofre a comparação? Bem, isso dificulta o autoconhecimento, porque veja bem, se eu tenho que me espelhar em alguém, eu sou constantemente comparado a alguém, além de eu não conseguir alcançar este modelo, porque as pessoas elas têm individualidades, eu também não consigo me descobrir, porque eu não me dou o direito de me descobrir, eu sempre tenho que estar acompanhando as características do outro, que isso tira da pessoa a capacidade de realizar coisas por ela mesma, tira a capacidade da pessoa de enxergar que ela tem um potencial. Outra coisa que pode gerar, todo mundo conhece aquele adulto que, apesar de ter sucesso financeiro, de ser sociável, de ter uma posição invejada pelas outras pessoas, está constantemente insatisfeito. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa não conseguiu se autoconhecer, sempre foi comparado a alguém, sempre teve um modelo a seguir, então ela não tem condição de saber o que é bom para ela. Ela sabe o que é bom para o outro. Então ela sempre vai fazer escolhas na vida em cima daquilo que o outro gostaria e não do que ela mesma. Então ela nunca vai ficar satisfeita e ela nunca vai se sentir merecedora das coisas que ela conseguir, porque ela nunca escolheu por si própria, e sim por aquele modelo que foi imposto a ela como certo. E como é que as famílias podem lidar melhor com essa questão da comparação? Bem, teoricamente, comparar alguém com alguém é sempre cruel. Por quê? A gente, quando compara duas pessoas, tira o direito dessa pessoa de ter individualidades. Então, a gente precisava mesmo e precisa partir da premissa de não fazer comparações. Tá, e como é que a gente motiva então? Como é que a gente faz uma família que tem 2, 3 irmãos, ou mesmo quando não tem irmãos e tem primos que convivem, são próximos? Como é que a gente faz para estimular as crianças, né, e os adolescentes a terem aí modelos interessantes e terem também as suas próprias escolhas? Vou dar um exemplo. Quando a gente pega 2 irmãos e um tem o quarto tudo arrumadinho, tudo bonitinho, e o outro irmão, o quarto é uma bagunça. Então surge aquela fala: fulaninho, o seu irmão mantém o quarto arrumado, por que você não mantém? Porque vocês vivem na mesma casa, têm a mesma educação, estudam na mesma escola, blá, 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 blá. Bem, a primeira coisa que a gente precisa ter é consciência de que aquele que não consegue manter o quarto arrumado tem uma questão a ser resolvida. A gente precisa ter empatia com essa pessoa. O que está faltando? Está faltando uma ferramenta, está faltando um apoio. Talvez essa pessoa tenha um problema e que a gente precisa sentar e conversar e entender.
Outra coisa que é importante a gente ter consciente é que quando a gente compara duas pessoas, a gente vai tocar nas fragilidades. O que quer dizer isso? Que quando eu falo para um filho meu, seu irmão que é menor que você já escova os dentes sem eu mandar. Então a gente, na verdade, não está enaltecendo aquele que faz bem a escovação de dentes. A gente está expondo aquele que não escova os dentes dentro da sua fragilidade. Então, além de não auxiliar, nós estamos firmando uma fragilidade. Então nós estamos tornando essa criança ou esse adolescente mais frágil em relação ao problema que ele tem, em vez de auxiliá-lo. E tem uma outra questão, gente, quando os pais comparam os filhos aos próprios pais. É aquela frase que surge assim, mas a sua idade eu já resolvia isso. E de novo, a gente mostra para aquele que está sofrendo a comparação que ele não é o suficiente. Então você imagina o que é para um adolescente, uma criança, sentir que ele está constantemente sendo avaliado pelo pai e não consegue entregar a tarefa. E isso baixa a autoestima, isso tira a motivação. Realmente, a comparação, gente, não ajuda em nada. Bem, todo ser humano faz comparações, nós vivemos de comparações, e não só comparando pessoas. Nós comparamos as roupas, nós comparamos as cores, nós comparamos os carros, as casas, nós comparamos objetos. Nós comparamos, por exemplo, um hotel que nós frequentamos com outro hotel. Então isso é natural do ser humano. A gente precisa entender o que a nossa comparação influencia no comportamento do outro, principalmente uma criança ou um adolescente que é um ser que está em construção. Ter consciência da influência negativa ou positiva que nós podemos exercer sobre aqueles que na verdade nós amamos, aqueles que a gente quer proteger, aqueles que a gente quer motivar. A gente não deve comparar, a gente deve valorizar. O que quer dizer isso? Se eu tenho lá 2 irmãos, eu sou mãe de 2 filhos, ok? 2 filhos individuais, diferentes, com suas potencialidades e com suas fragilidades. Porque ninguém é gênio o tempo inteiro. Ninguém é gênio em todas as áreas. E isso é que nos faz humanos, certo? Se eu convivo com os meus 2 filhos e eu quero motivar um com o modelo do outro, o que eu faço? Eu valorizo o que cada um tem de bom. E isso não precisa ser necessariamente numa reunião para fazer comparações, não. Eu posso falar, Joãozinho, nossa, você é muito bom em matemática, parabéns. E isso vai te trazer facilidades na hora do vestibular, ponto. A Mariazinha ouviu essa minha frase, então veja bem, ela reconhece que o irmão foi valorizado, ela reconhece o que o irmão tem de bom, mas ela não precisa se sentir diminuída porque ela não é tão boa em matemática. Em outro momento, eu como sou mãe, falo para Mariazinha, nossa Mariazinha, você pinta muito bem, as artes estão em você, parabéns. Então, nesse momento eu valorizo a Mariazinha dentro das suas potencialidades, eu mostro para ela que ela também tem valor e o Joãozinho ouviu. Isso quer dizer que os meus 2 filhos estão valorizados e um reconhece o que o outro tem de melhor. Assim eles se respeitam, assim eles se reconhecem como indivíduos e assim eles se completam. Vai haver rivalidade? Vai, é normal entre irmãos, aquelas briguinhas, aquelas rixas, entre tapas e beijos, mas isso não é fruto de uma comparação e não é uma rivalidade que degrine cada um deles. Então, dificilmente o que uma pessoa usa no momento vai ser útil para outra pessoa em outro momento. Por isso que a comparação ela é prejudicial, porque ela nivela que as pessoas estejam no mesmo momento, usem as mesmas ferramentas e que elas sejam iguais e que enxerguem os problemas de forma igual. E isso é praticamente impossível. Os seres humanos são diferentes, se comportam diferentes e têm aprendizados diferentes. Cada experiência vivida para cada ser humano é diferente do outro. Cada experiência que eu tenho, por mais que a experiência que eu viva seja igual ao do meu companheiro, o meu aprendizado vai ser diferente dele, porque o meu potencial é diferente dele. Uma coisa é sensacional para motivar crianças, adolescentes, adultos, ou o teu irmão, o teu marido, o teu pai, enfim, aquela pessoa que trabalha com você. O que é isso? Enaltecer o potencial da pessoa comparando ela com ela mesma. O que quer dizer isso? Em vez de eu comparar um filho meu com um irmão, eu vou comparar um filho meu com ele mesmo. Então olha só, Joãozinho ontem não arrumava o quarto, mas um dia ele foi lá e guardou as cuecas. Isso
Isso para o Joãozinho já foi um avanço, porque ele não arrumava nada. Então eu enalteço essa atitude. Joãozinho, que maravilha! Você guardou as cuecas, agora você sabe onde elas estão quando você for tomar banho. E isso é uma forma de motivação e que traz para o outro a sensação de recompensa e a sensação de potencial. Ele reconhece o próprio potencial. E a cada passo que ele der em direção à efetividade da tarefa, que é organizar o quarto todo, enalteça, mostre para ele que a cada dia ele está melhor. Vai haver retrocessos? É lógico. Todo ser humano tem preguiça, todo ser humano esquece alguma coisa. Em algum momento vai haver um retrocesso, mas o importante é enaltecer os progressos, comparando a pessoa com ela mesma. Ontem você era 1, hoje você é 1 mais 1, então hoje você está melhor, hoje você evoluiu. Isso é importante. Olha, esse é um tema que é corriqueiro dentro das residências, dentro das famílias, mas que a gente recebe aqui na clínica, de muitos dos atendidos, então eles nos trazem essas comparações que são feitas dentro de casa, e é por isso que a gente trouxe esse tema para discussão. Gente, se vocês gostaram, dá um like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Se vocês não gostaram, por favor, comentem também, porque o objetivo da gente é trazer conteúdos que agreguem, e só com a opinião de vocês é que a gente tem condição de saber uma forma de melhorar e de trazer mais conteúdos e mais informações. Um beijo, até a próxima. Guilherme!